Você já andou de avião? Se sim, você já parou para pensar como que as refeições que nós comemos dentro dos aviões, elas chegaram ao nível, ao jeito que ela é hoje em dia? E além disso, será que sempre teve comida no avião? E ainda, se eu te contar que o nosso corpo, ele pode sentir o gosto da comida de forma diferente quando nós estamos voando lá em cima. Pois é, hoje a gente vai explorar a história das refeições dentro dos aviões. Oi, pessoal, aqui é Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. E hoje, antes de começar, eu queria pedir desculpa, porque esse episódio, ele tá saindo um pouco depois do que normalmente acontece, porque eu gosto de colocar os episódios na terça-feira, mas vocês já vão entender o porquê disso, e também para contextualizar um pouquinho do porquê que eu escolhi falar sobre esse assunto hoje. Na verdade, é que de segunda pra terça, eu passei cerca de 20 horas viajando, porque eu saí de Campinas e vim aqui pra Avignon, porque eu vou começar um doutorado aqui em Avignon, na França, no sul da França. E assim, eu tô muito animada. E se vocês quiserem, eu posso fazer um episódio falando um pouquinho mais sobre o que vai ser meu doutorado, explicar certinho o tema. Se vocês quiserem também que eu explique como foi minha trajetória até agora, assim, por que eu morei já 2 anos na França, por que agora eu tô voltando. Se vocês acharem isso interessante, eu posso também fazer um episódio sobre isso. Mas de forma geral, é isso. Então, eu tô aqui na França agora, eu devo começar meu doutorado aí por volta de outubro. Também vou trabalhar, o meu doutorado ele vai ser na parte de alimentos, vou trabalhar com maçã, bagaço de maçã. Então, tô muito animada, tô muito motivada mesmo, e eu vou querer compartilhar aqui com vocês o que eu for aprendendo, o que eu vejo de diferença também entre França e Brasil. Enfim, agora tendo o podcast aqui é um projeto que eu gosto muito e eu pretendo com certeza continuar com ele durante esse tempo que eu vou estar por aqui. E é isso, gente. Então, tô muito ansiosa, tô muito nervosa também, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. E daí, justamente, estando tanto tempo dentro de aviões durante esses últimos 2 dias aí, eu fiquei pensando, nossa, como que as pessoas desenvolveram esse negócio de entregar refeição dentro do avião? Como que a gente come isso agora? Como que tudo isso é organizado? Enfim, eu quis entender um pouquinho melhor sobre isso, e daí eu vim aqui hoje compartilhar essas informações com vocês. E a nossa história começa em 1919, quando a companhia aérea Handley Page Transport teria oferecido a seus passageiros uma seleção ali de sanduíches e frutas embaladas, durante um voo entre Londres e Paris. No entanto, por mais que para a época aquela ideia fosse realmente visionária, ainda era um período onde os viajantes eles tinham bastante receio, na verdade, era com a segurança dos voos. O principal objetivo deles era chegar com vida no local de destino. E eles acabavam não se importando tanto com a comida que era oferecida, com esses quitutes aí. Então, isso acontece porque a indústria aérea, ela realmente começou a ganhar popularidade ali por volta dos anos 1930. E antes dessa época, os aviões eles eram pequenos, desconfortáveis, e é lógico, eles deviam parecer assustadores, quando as pessoas voavam neles. E aí, o fato de sentir medo, o fato delas estarem ansiosas e tudo mais, fazia com que era muito comum as pessoas se sentirem enjoadas e realmente não ter fome. Então, a comida não era algo que atraía elas propriamente ali para escolher aquela companhia aérea, para voar, nada disso, Era mais pela questão da inovação do avião do que um conforto em si, nada disso. Só que daí, é lógico, com o passar dos anos, a qualidade dos voos foi melhorando cada vez mais e em 1950 a Associação Internacional de Transportes Aéreos, ela regulamentou esse aspecto das viagens, de forma que pequenos serviços oferecidos durante o voo aí se tornasse um possível diferencial para as linhas aéreas. E foi durante esse período em que algumas linhas aéreas elas começaram a oferecer refeições um pouco mais sofisticadas, com talheres mesmo, às vezes até mais chiques, em certas companhias. E daí a gente tem até um caso bem interessante aqui, que nós temos que até companhias brasileiras, elas acabaram se inserindo, nessa disputa por atenção e oferecendo serviços que fossem realmente marcantes. E um exemplo desse é a Transbrasil, que ela chegou até mesmo a oferecer feijoada a bordo. E isso aconteceu ali por volta das décadas de 1980 e 1990. Então, isso é muito legal porque é uma época onde
talvez as empresas aéreas, elas não tivessem se preocupando tanto com o custo daquilo tudo, mas sim em se diferenciar, em fazer cada vez melhor, em agradar o cliente da melhor forma possível. Porque imagina só fazer uma feijoada, né? O quanto que não custava isso. E assim, ao longo do tempo, foi aumentando cada vez mais e mais pessoas que tinham acesso a esse tipo de transporte. E com o tempo também foi possível o surgimento de uma nova classe nesse sistema de serviço, que era a classe turística. E nessa classe que a gente pode chamar de turística, né, que são pessoas às vezes que não têm tanto dinheiro, né, que elas vão gastar um pouco de dinheiro, um pouco mais para essa situação específica, porque elas querem ir conhecer uma cidade, porque elas estão de férias. Nessa situação, os passageiros eles poderiam às vezes pagar até 30% mais barato nas passagens aéreas, mas aí surgiam algumas limitações nos serviços. Então a gente tem que algumas bebidas como café ou chá, ou até alguns docinhos ali, eles permaneciam gratuitos, mas as refeições, que eram realmente mais sofisticadas, elas deviam ser pagas separadamente ali pelos passageiros. Só que com o tempo, tudo isso se tornou insustentável, porque era muito difícil para as companhias aéreas manterem o tanto de benefícios ainda para os passageiros e de forma ali gratuita e benefícios tão diversos. Era algo que realmente acabava custando bastante para as empresas. E daí foi então que as viagens elas começaram a ter menos opções disponíveis para os passageiros, porque as empresas agora elas estavam refletindo mais em como que elas poderiam baratear toda essa parte das refeições durante as viagens. E com o passar do tempo, a IATA, que é a Associação Internacional de Transportes Aéreos, que a gente já mencionou, ela continuou a regular e a controlar ainda mais as companhias aéreas para que praticamente todas elas servissem alimentações que seguissem certos tipos de especificidades, de regras, de características ali. Então, agora as companhias serviam mais coisas tipo lanchinhos ou só café, chá, água e suco. Então, eram opções mais controladas. E é lógico que também as companhias aéreas elas foram notando que cada diminuiçãozinha ali no menu, na refeição que era oferecida, já gerava uma grande vantagem, né? Um grande lucro para a empresa. Então, cada vez mais elas foram cortando coisas até a gente chegar em hoje em dia, que às vezes são oferecidos somente amendoim durante o voo, somente uma bolachinha, algo bem simples, porque a empresa ela ainda quer continuar oferecendo assim, né? Talvez, eu não sei se é obrigado ou não, mas ainda tem isso de oferecer algo durante o voo, até porque é um tempo que a pessoa ali ela pode ficar sem comer, então isso é até perigoso, mas algo ali bem medido, bem controlado, nada luxuoso, né? Se a gente pode falar. Mas aí, beleza. E daí, como que essas refeições elas são preparadas? Bom, o serviço responsável por preparar, embalar e fornecer todas essas refeições que são servidas a bordo de aviões é chamado de catering aéreo, ou catering aéreo, não sei. É lógico, né, que esse catering aéreo é algo que vai muito além de só cozinhar. Envolve uma grande parte de logística, de planejamento nutricional, de normas de segurança alimentar, que tem que ser muito respeitado, porque a gente tá falando ali de uma comida que ela é produzida no chão, né, aqui em terra, mas que depois ela tem que ser muito bem separada, muito bem transportada, até ela chegar lá no avião e até ela ser fornecida pro consumidor, então tem que ser algo muito seguro. E passando aqui rapidamente, então, como que ela é organizada, a gente vai ter primeiro um planejamento do menu, e aí vai depender muito, né, porque tem que considerar a duração do voo, o destino, muitas vezes até a cultura do local, o perfil dos passageiros. Então, um exemplo aqui, no meu voo, né, de Salvador para Paris, eles ofereceram no café da manhã pão de queijo. É algo muito brasileiro, né, que eu acredito que, assim, se fosse um voo de Nova York para Paris, não teria pão de queijo. Então, isso é algo muito pensado e é algo que, pra gente, assim, né, quando você é brasileiro, você olha, nossa, tem pão de queijo aqui no café da manhã. É algo que você vai valorizar, né? Você vai falar, poxa, é legal, eu tô comendo algo que eu conheço, que eu gosto. Então, eles têm que pensar em tudo isso pra oferecer uma refeição que seja boa nutricionalmente, mas também seja agradável ali pro consumidor, né? Que ele aproveite o que ele está comendo. Então, agora falando um pouquinho, por exemplo, em relação
duração do voo. Quando são voos menores, voos domésticos, geralmente eles servem lanches mais simples. Então, é uma bolachinha, um amendoim, um sanduíche, um snack, alguma coisa do tipo. Já para voos internacionais, aí a qualidade e a variedade vão aumentar. Então, igual eu falei aqui para vocês, né, em voo de Salvador até Paris são 9 horas e pouco aí de viagem, e daí tem jantar, tem café da manhã, e daí a qualidade é muito melhor, até a qualidade das bebidas oferecidas também é muito legal, porque tem muita coisa pra beber, assim, você pode pegar o que você quiser. E em relação à cultura local também, ao destino, né, do voo, a gente tem que companhias do Oriente Médio, elas às vezes acabam seguindo os costumes islâmicos. Então, as companhias que elas operam nessas regiões, elas servem refeições halal, né, que são refeições aí em que a carne, ela foi tratada de uma certa forma. Nessas refeições também não tem carne de porco, não tem álcool. Então é interessante a gente saber também que dependendo da região do mundo, a gente pode ter diferentes tipos de refeições e isso acaba mudando bastante. E para a preparação de tudo isso, a gente vai ter que essas refeições, elas são preparadas em cozinhas industriais especializadas, que são chamadas aí de centrais de catering. E é lógico, né? Tudo que eles usam deve ser bem fresco, bem seguro, para que não aconteça nenhum problema, como a gente já falou. E também depois vai ter embalagem, que muitas vezes elas são as refeições elas são embaladas em embalagens térmicas para garantir ainda a segurança do alimento, a higiene e tudo mais. E depois tudo isso é transportado para o avião e durante o voo as refeições elas vão ser reaquecidas nos fornos próprios ali do avião e distribuídas pela tripulação. Então é muito importante que tudo isso funcione muito bem para que quando a comida chegue ali para a pessoa que está viajando, a comida ela tenha ainda um bom sabor, tenha uma boa textura, uma boa aparência, apesar dessa longa viagem aí que a refeição acabou fazendo. E daí é lógico que o tipo de refeição ela também vai mudar conforme as classes em que você estiver. E aí a gente está falando principalmente de voos longos, né, onde tem várias classes ali dentro do avião. Então, para a classe econômica, nós vamos ter cerca aí de uma ou duas opções de prato principal e acompanha geralmente alguma salada, alguma sobremesa e bebida. É basicamente isso, né? Aqui no meu caso de janta, assim, eu tive opção entre frango ou macarrão, e eu acho que é sempre assim, sendo que macarrão, se eu não me engano, é a opção vegetariana. E tava muito bom, o frango, assim, era frango, purê, abobrinha, e tava bem gostoso, mas é pouquinho, né? É difícil uma pessoa que come mais, ela ficar ali com a barriga repleta, assim. Às vezes isso também nem faz bem, né? Mas vem realmente bem pouquinho, mas dá pra escolher, assim, e o sabor tava gostoso. Já na classe executiva, a gente tá falando muitas vezes de menus mais elaborados, maior variedade de entradas, de pratos principais, de sobremesas e, logicamente, para a primeira classe de algo ainda melhor, quase uma experiência gastronômica ali, né? Então, pratos realmente sofisticados, ingredientes diferenciados, às vezes tem até chefes ali, né, que criaram aquele cardápio. E aqui, porque eu pesquisei, na primeira classe tem até uma questão de harmonização, sabe, entre vinhos e sobremesas que são oferecidas ali. Enfim, deve ser algo interessante a viver. E agora, gente, eu queria falar com vocês algo muito interessante que eu pesquisei e achei, falando aqui, né, sobre o fato da gente comer em aviões. E essa questão é de que a pressurização que, né, dentro da cabine ali, ela reduz um pouco a pressão atmosférica interna do avião, o que pode, de certa forma, afetar nossas papilas gustativas. E, além disso, além dessa pressurização e tudo mais, o ar seco da cabine, ele também pode ressecar a nossa mucosa nasal, o que, por consequência, pode diminuir a capacidade da gente de detectar odores. E, logicamente, como o olfato ele tá ali muito ligado ao paladar, essa redução na percepção olfativa pode fazer com que a gente sinta como se os alimentos eles estivessem menos saborosos ou com menos gosto mesmo. E tem até algumas pesquisas que indicam que a percepção de sabores doces em voos com grandes altitudes aí, né, pode cair em até 20%, enquanto que a percepção para os sabores salgados a percepção pode ser reduzida em até 30%.
E, além disso, a gente tem também que o ruído constante da turbina, em que, né, é muito alto às vezes, também interfere na percepção gustativa, tornando também os alimentos menos apetitosos. Então, tudo isso eu achei bem interessante, porque acaba que a gente às vezes pode não perceber, ou às vezes a gente até percebe, mas a gente acha que há uma falha das pessoas que prepararam a comida, mas talvez não, talvez seja o nosso corpo ali reagindo àquela atmosfera diferente, àquele ambiente diferente, e daí as nossas papilas gustativas elas não conseguem perceber tanto o gosto do alimento. E uma das estratégias que é utilizada para contornar esse desafio é de que muitas companhias aéreas elas passam a utilizar alimentos ricos em umami, como por exemplo cogumelo, tomates, carnes curadas, porque eles vão manter o seu sabor mesmo em ambientes de baixa pressão. E além disso, muitas vezes eles vão utilizar ervas aromáticas naturais, como alecrim, tomilho, para ajudar o aroma das refeições a bordo. Então, como essas ervas elas têm esse poder aromático bem forte, isso faz com que, por mais que o nosso aroma ele esteja ali um pouco afetado e alterado ali por aquele ambiente, por aquele ar mais seco, mesmo assim a gente ainda talvez consiga sentir um pouquinho o sabor, né, o aroma dessas ervas, e daí a gente também vai ter a percepção de sentir um sabor mais presente daquele alimento. Então, gente, era isso pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acabei aprendendo muita coisa fazendo esse episódio. E compartilhem o episódio, comentem. Eu fico muito feliz, né, sempre ouvir o que vocês estão achando de tudo isso. E eu vejo vocês no próximo episódio. Beijos!